Então, vamos lá, nossa sala de conteúdo de hoje com o tema como adquirir uma mentalidade de crescimento. E quem é a nossa colaboradora de conteúdo hoje é a Elaine Borba, que é terapeuta e mentora, e vai se apresentar um pouquinho, falar o que ela faz, dar um pouco do trabalho dela, e vamos aí começar o nosso bate-papo. Elaine, depois você me fala se você consegue compartilhar a sua tela, tá? Se não conseguir, só me falar que aí eu já dou um ok aqui no arquivo. Certo, meninas? Então é com você, Elaine. Você tem que abrir seu áudio. Abriu? Abriu. Vamos lá, meninas. Obrigada, Tati, primeiramente, né, pela oportunidade. É uma honra, é um privilégio estar nesse grupo, né, compartilhando aquilo que a gente tem recebido, né? Eu falo que é recebido, conquistado, e a gente ter com quem compartilhar isso para facilitar a jornada é muito, muito bom. Eu tenho certeza, assim, que esse é um start, né? Essa mentalidade de crescimento, a gente vai falar um pouquinho, é um pedacinho de algo que é muito maior, mas eu tenho certeza que o que a gente vai falar aqui hoje já vai dar, se ninguém nunca ouviu sobre isso, eu acho que vai instigar, eu gosto de fazer isso, sabe, Tati? Aguçar a curiosidade da pessoa, para ela realmente procurar, para ela realmente desenvolver e realmente fazer diferença na vida das pessoas, né? Que eu acho que a curiosidade é algo que a gente nunca pode perder. E faz parte de uma mentalidade de crescimento, que é justamente esse não se acomodar, né? Então, eu vou tentar compartilhar aqui a tela, aí você me fala se vai dar certo. Uhum. Vamos ver aqui. É janela, né? Você falou? Deixa eu ver aqui. Aí você seleciona a página que está aberto o arquivo na janela. Tá, deixa eu ver se foi, peraí. Janela, deixa eu ver. Ignora. Eita, nós. A gente só selecionou a janela, é a outra. Foi? Exatamente. Muito bom. Tá todo mundo vendo aí direitinho? Que eu tô compartilhando no computador, mas eu tô no vídeo aqui do celular, meninas. Tá Vamos certinho. lá. Então, essa aqui já é o tema, né? Já é a chamada nossa aí, como adquirir uma mentalidade de crescimento. E eu quero começar me apresentando, né? Tá aí mais ou menos o meu currículo, mas primeiramente eu gosto de falar quem é a Elaine, né? A essência, a identidade é a filha de Deus, né? A filha amada de Deus, mãe da Helena, mãe do Miguel, esposa do Tiago. Hoje eu estou terapeuta, né? E mentora. Trabalhei mais de 20 anos, tenho mais de 20 anos de experiência com gerenciando, desenvolvendo times, né, de atendimento e de vendas, e desses 20 anos no universo corporativo, foram 15 anos, né, na maior instituição financeira do mundo, que é o Banco Santander Brasil. Né? Tenho formação em psicanálise clínica, pneumopsicanálise, master coach, analista de perfil comportamental, inteligência financeira, enfim. Graduada em administração e pós-graduada em recursos humanos. Todas essas experiências minhas e tudo que eu estudei até hoje é justamente focada no desenvolvimento humano. Essa sempre foi uma curiosidade minha desde o início. E aí, quando eu saí do Banco Santander em 2021, eu me aprofundei, eu me dediquei, eu mergulhei mais a fundo para entender essa grandiosidade que é o comportamento humano, que é o cérebro, a funcionalidade, como funciona, como a gente reage. E eu sou uma apaixonada, né? Uma entusiasta mesmo da leitura para entender. Eu nunca estou satisfeita, eu estou querendo estudar mais. Que sempre quando a gente vai estudando, a gente vai descobrindo novas coisas para a gente poder aprender, né? Então, primeiro de tudo, eu queria falar com vocês do que é mentalidade. Mentalidade é tudo que a gente pensa, né? É um estilo de pensar. Cada um tem uma mentalidade, cada um tem... E o que compõe essa mentalidade? Todas as nossas crenças, habilidades e competências e julgamentos também, né? Como eu coloquei aí, julgamentos e opiniões sobre diferentes aspectos de vida. Então, essa é a mentalidade. É a forma como a gente reage às coisas que nos acontecem, ou sucesso ou fracasso, né?
E a forma de pensar sobre o nosso intelecto e talentos afeta também o que nós conquistamos, seja nos apegando a novos hábitos ou desenvolvendo novas habilidades. Né? A gente precisa entender que como que a gente reage ao sucesso, ao fracasso, e sobre como você enxerga a vida e as oportunidades. E aí, quando a gente fala de mentalidade, a gente fala muito sobre crenças. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar sobre crenças, e eu só vou passar rapidamente. O que é crença? É toda uma programação mental. Tudo, né, que a gente aprendeu, né, tudo que, ao longo da nossa vida, mas principalmente do 0 aos 12 anos de idade, né? Como eu falei, eu sou formada em psicanálise clínica, e do 0 aos 12 anos de idade é onde o ser humano ele está em formação, né? A sua personalidade, o seu caráter, é tudo influenciado do 0 aos 12 anos. Ah, Elaine, então a gente não adquire crenças, a gente não tem crenças depois dessa idade? Não, a gente tem. Até hoje a gente forma as novas crenças, mas tudo o que acontece nesse período é o que rege, é a matriz para toda a nossa mentalidade, o nosso estilo de pensar. Então, como que é formada as crenças, né? Elas são formadas por repetição, né? Sempre a pessoa está falando a mesma coisa, nossos pais, quando a gente é criança, vão falando as coisas com a gente, então isso vão formando as nossas crenças. Ou por forte impacto emocional, a gente vê muito isso em traumas, né? A pessoa tem um trauma, aconteceu algo grandioso, que teve um impacto emocional muito forte, e isso acaba instalando uma crença na pessoa. E aí, então, quando a gente fala de mentalidade de crescimento, né? A gente falou sobre o que é mentalidade e a gente falou sobre o que são crenças. E é mais ou menos tudo isso aí misturado. Então, eu coloquei aqui um quadro de forma resumida para vocês entenderem. A mentalidade de crescimento. O que é a mentalidade de crescimento? É uma mentalidade de crescimento significa que você acredita que a sua inteligência e talento podem ser desenvolvidas com o tempo. Ou seja, ela está em crescimento constante. Tá? Então, essa é a mentalidade de crescimento. Ela não para de crescer. E temos também, no outro lado da corda, a mentalidade fixa. O que é a mentalidade fixa? É uma mentalidade que implica na crença de que inteligência e talento eles são fixos, eles não se desenvolvem. Como assim, Elaine? Sim, existe muita gente, e eu provo para vocês, na conversa que a gente vai ter aqui hoje, que você tem uma mentalidade fixa. E eu também tenho uma mentalidade fixa. A gente precisa entender que a gente foi formado, toda a nossa formação, desde casa até na escola, os níveis, né, a questão da educação, ela é formatada hoje, todo o sistema, para uma mentalidade fixa. E é o que a gente precisa romper, e é o grande desafio hoje nosso é sair dessa mentalidade física e se colocar num processo de adquirir a mentalidade de crescimento. Então, aprofundando, o que é a mentalidade de crescimento? Pessoas com mentalidade de crescimento, elas acreditam que a inteligência e seus talentos, eles podem ser aprimorados por meio de esforço e ações. Uma mentalidade de crescimento também reconhece que os desafios e erros são necessários para o nosso processo evolutivo. Esse tipo de mentalidade vê as falhas como temporárias e imutáveis. Sendo assim, a mentalidade de crescimento é crucial para o aprendizado, a resiliência, a motivação e o desempenho. Ou seja, a nossa inteligência, como eu falei, ela vai sendo aprimorado com o passar dos tempos. Ah, a gente nasceu inteligente. Não. A fulana é inteligente. Então, eu não sou inteligente, acabou aqui, morreu aqui. Não, isso é uma crença. Né? Ah, fulano tem dons, fulano tem talentos, e eu não sou talentosa. Isso é uma crença, a gente falou sobre crença, porque isso pode ser desenvolvido. Né? Essas habilidades, elas são desenvolvidas. E quem tem essa mentalidade de crescimento está sempre buscando se desenvolver. Então, quando uma pessoa que tem mentalidade de crescimento falha, ela não desiste. Ela vai aprender com aquilo ali e vai falar, beleza, eu já sei que dessa forma deu errado, ótimo, vamos para a próxima. Né? Ou então, o que eu fiz de errado, o que eu preciso aprender que eu ainda não sei, para que da próxima vez eu tenha sucesso nisso que eu tô empenhado a fazer. Então, essa é a mentalidade de uma pessoa que tem, o tipo de pensamento de uma pessoa que tem a mentalidade de crescimento.
E quais são os benefícios da mentalidade de crescimento? Aprendizado ao longo da vida. Você sempre vai esbarrar com alguma coisa que você não sabe e você vai enxergar aquilo como uma oportunidade. Tipo assim, cara, eu não sei isso. Eu não ignoro que eu não sei isso. Espera aí, eu não sei e eu acho importante eu aprender isso daqui. Então, ao longo da vida, a gente vai estar aprendendo. E o que que acontece, meninas? O nosso cérebro, ele é um músculo. Né? Do mesmo jeito que a gente vai para a academia, vai treinar os nossos músculos do corpo, o nosso cérebro ele precisa ser treinado. Quando a gente pega algo para a gente fazer, que a gente ainda não sabe como faz, e aí a gente foca para aprender, a gente está exercitando o nosso cérebro. Isso é importantíssimo para evitar as doenças degenerativas lá na frente, Alzheimer e tantas outras doenças. Então, por isso que a gente precisa entender e se colocar nesse processo de aprendizado, sabe? É sempre importante a gente estar aprendendo algo novo. Né? É porque eu não sei, é porque eu não tenho talento, é porque eu não tenho facilidade. Não, não. Você só não sabe, mas você vai desenvolver fazer isso. A crença, outro benefício da mentalidade, a crença de que a inteligência pode ser desenvolvida. Tá? Já falei sobre isso daqui. O esforço para aprender. Você vai se dedicar em aprender algo novo, né? Esse é o benefício. E com essa dedicação e com esse esforço, pensa só que coisa maravilhosa. Não sei vocês. Eu, quando não sei fazer algo e depois que eu aprendo, eu me sinto tão bem. Eu me sinto com a autoestima tão elevada. Eu falo, cara, eu não sabia fazer isso. E olha só, agora eu já sei como é que eu faço isso. Eu adquiri uma nova habilidade. A constatação de que o esforço leva ao domínio. Quanto mais eu me esforço em fazer algo que eu não sei, mais aquilo vai ficando fácil para mim. E mais eu tenho domínio sobre aquela coisa. A compreensão de que as falhas são apenas contratempos temporários, foi o que eu falei. Né? Você não vai olhar para a falha com aquela coisa de que eu sou burra, eu não presto para nada, eu não tenho jeito para isso. Pelo contrário, aconteceu, eu falei agora, mas eu vou me aperfeiçoando para que lá na frente, na próxima vez, talvez, quem sabe, eu já vou ter sucesso nisso daqui. E a aceitação de desafios. Né? A mentalidade de crescimento, ela olha para a pessoa que tem essa mentalidade, olha para um desafio, chega, brilha o olhinho, né? Tipo assim, caramba, não, eu vou pegar isso daqui. Tipo assim, você pega um quebra-cabeça de 1000 peças e fala assim, cara, isso vai ser desafiador. É você se colocar naquele processo, enquanto você não foi lá e montou o quebra-cabeça todinho, você não se dá por satisfeito, né? Você vai lá e fala, não, eu pego esse desafio. Bem ao contrário, vocês vão ver mais à frente da mentalidade fixa, que é bem assim, não, eu não tenho paciência para isso daí, eu nem vou pegar, não. Porque o novo, ele desconhece, ele trava na frente do que é novo, quem tem uma mentalidade fixa. Quem tem a mentalidade de crescimento, também o acompanhamento do sucesso de outras pessoas como uma fonte de inspiração. Ele vê as pessoas, quem tem essa mentalidade, que já tiveram sucesso e usam essas pessoas como inspiração. Fala, nossa, olha só, a Tati, que inspiração, olha onde ela chegou, isso me motiva, olha como ela fala bem nos vídeos, olha como ela posta, olha como tudo é tão leve para você. Quem tem essa mentalidade vai olhar para isso como um motivador. E quem não tem, Elaine, como que é a visão, como que é o entendimento da pessoa que não tem essa mentalidade, tem uma mentalidade fixa? Olha só, eu não tenho essa capacidade que a Tati tem. Então, eu nem vou começar a postar vídeo no Instagram. Eu não vou conseguir fazer igual a Tati, então eu deixo para lá. E, às vezes, até a mentalidade fixa critica aquele que tem sucesso. Né? Olha só, mas também a Tati não tem nada para fazer, ela fica postando um monte de vídeo. Né? Mal sabe nos bastidores, mal sabe quanto tempo que ela se dedicou para fazer isso, quanto que ela estudou e o quanto que ela fez para chegar na perfeição que tem hoje. A aceitação de feedbacks, transformando-os em oportunidades de aprendizado. A pessoa que tem uma mentalidade de crescimento ama feedbacks. Ama feedbacks. Ama chegar assim, Tati, né? Tati é a nossa referência, a nossa CEO aí. Tati, o que você achou disso daqui? Aí a Tati vai chegar, olha só, Elaine, não gostei aqui, o seu posicionamento aqui, eu acho que você passou
passou uma imagem que não foi legal para o que você propõe. A pessoa de mentalidade de crescimento vai estar lá anotando tudo, vai estar lá pegando todos esses feedbacks e tem a maturidade de entender que esse feedback que a Tati, por exemplo, a gente está usando o exemplo da Tati, deu, não é relacionado à minha pessoa, é relacionado ao trabalho que eu estou fazendo agora, que ele vai ser aprimorado e vai ser melhorado. Então, a aceitação de feedbacks é um benefício para a pessoa que tem a mentalidade de crescimento. E aí, falando agora da mentalidade fixa. O que é essa mentalidade fixa? São as pessoas com mentalidade fixa, elas acreditam que os atributos como talento e inteligência, eles são fixos. Ou seja, não se desenvolvem. Acreditam que nasceram com um nível de inteligência e talentos determinados. Essa crença geralmente impede a aceitação de desafios, incentiva a desistência e traz o sentimento de intimidação ou ameaça diante do sucesso de outras pessoas. Então, é como se fosse assim, a mentalidade fixa, na hora que você foi nascer, né? Papai do Céu te colocou, Deus te colocou lá no ventre da sua mãe, né? Porque ele fala isso, que ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Então, ele já chegou e falou bem assim, ó, Elaine, ela já tem X de inteligência. A Tati tem Y de inteligência. Não, gente, isso não é verdade. Isso é desenvolvido. E realmente as pessoas existem essa crença, quer ver? Eu vou falar de mim para vocês, né? Eu tenho uma dificuldade com inglês. E chegou um ponto que eu falei bem assim, cara, inglês não é para mim. Inglês não é para mim, eu vou desistir, inglês não é para mim. Aí, às vezes, eu estou assistindo um filme, eu estou vendo algum vídeo, né, principalmente de muitos autores que estão de fora, eu estou assistindo TED, e é tudo em inglês, e tem a legenda, e eu vou ouvindo, e algumas palavras eu pego e peço. Eu falo, cara, não. Isso daqui é desenvolvido, eu preciso continuar estudando que eu vou desenvolver isso daqui em mim. Então, esse é o problema de quem tem uma mentalidade fixa. Ele acha que, não, Deus já me deu esse nível de inteligência, Deus já me deu esse nível de capacidade, Deus já me deu esse dom, ou Deus não me deu esse dom, então isso não é para mim. E aí desiste do processo, desiste do aprendizado, desiste de fazer algo diferente na vida dele. E quais são os malefícios, né, dessa mentalidade fixa? Acreditar que a inteligência e o talento são estáticos, ou seja, eles não mudam. Evitar desafios para evitar o fracasso. Tipo assim, a pessoa evita se desafiar porque ela não quer fracassar, com medo de passar um atestado, né, de fracasso. Ignora os feedbacks de outras pessoas, fala, olha, não, eu não quero nem ouvir, não quero nem saber o que as pessoas pensam do meu trabalho, porque é isso que eu tenho para oferecer e acabou. E vem um feedback, né, de falando que tem que melhorar, e a pessoa se coloca numa proteção, levanta um muro de proteção e começa a julgar outra pessoa, né? Não, fulano não entendeu, não é isso que eu quero fazer. Esconde as falhas para evitar julgamento. Quem tem a mentalidade fixa tem uma grande dificuldade de falar sobre suas vulnerabilidades. Né? Então, se eu tenho problemas de falar sobre a minha vulnerabilidade, eu passo a não querer enxergar quais são as minhas vulnerabilidades também. E quando a gente está, por exemplo, no nosso grupo aqui, né, das empreendedoras, e a gente começa a compartilhar das nossas dificuldades, das nossas vulnerabilidades com as nossas colegas, a gente vai ouvindo, né, das outras colegas, olha, Elaine, não, no começo foi assim também comigo, agora eu já estou mais desenvolta com relação a isso. Então, se a gente não expõe essa vulnerabilidade, se a gente não expõe as nossas fraquezas, como é que a gente vai ser ajudado? Como é que a gente vai enxergar que a gente precisa de ajuda? Porque o primeiro ponto é a gente enxergar isso. É a gente que precisa entender isso. E entende o feedback como crítica pessoal. Como eu falei, o feedback, ao invés de ser por um trabalho, por uma atividade que a pessoa desenvolveu, às vezes, não tão bem, a pessoa traz para o lado pessoal. A Tatiane não gosta de mim, ela me deu esse feedback, é porque ela não gosta de mim, ela tem algum problema comigo.
Não, não, foi só de repente aquela ação, aquele seu trabalho que não foi legal e ela te deu um feedback na expectativa mesmo para te dar a oportunidade de você melhorar. E as pessoas com mentalidade fixa, elas desistem facilmente das coisas. Primeiro levantou o primeiro problema, tentou resolver, não deu certo. Na segunda vez, tentou resolver, não dá certo, já desiste. Não, isso não é para mim, vou deixar para lá. Empreender não é para mim, estou largando mão desse negócio. Porque acha que tudo que vai fazer pela primeira vez já tem que ser sucesso. Senão ela não presta, senão ela não é boa o suficiente, senão ela não presta para nada. Entende? Então, essa mentalidade fixa faz com que as pessoas desistam facilmente das coisas. A mentalidade fixa, ela cria uma vozinha interna que foca no julgamento. O julgamento, queridas, aqui do outro, mas também o nosso. Eu costumo dizer que nós somos os nossos piores algozes. Se tem uma pessoa para falar mal da gente, é a gente mesmo. A gente é PhD para poder fazer isso. Uma autocrítica gigantesca. Às vezes eu tenho algumas pacientes e eu falo bem assim, se você fosse falar sobre isso com uma amiga sua, como que você falaria? Ah, não, eu não falaria desse jeito. Pois é, então por que você fala assim com você? Cadê o amor próprio? Isso é amor próprio também, né? Você se amar, independente das suas falhas, independente das suas dificuldades, independente das suas sombras, porque todos nós temos sombras, não só somos seres de luz, né? Então a gente precisa se amar com relação a isso. Então essa mentalidade ela fica ali, ó. Isso significa, eu sou uma fracassada. Eu sou melhor que fulano, porque fulano não faz do jeito que eu faço. Eu não sou uma boa profissional. Eu não sou uma boa mãe porque a minha filha não me respeita, porque a minha filha não tira nota boa na escola. Eu não sou uma boa esposa. Está sempre trazendo essas vozes internas que são crenças, tá? Vozes internas é a mesma coisa que crenças, são as coisas que ficam martelando na sua cabeça. Isso significa que meu chefe é egoísta, porque ele não reconhece o meu valor. Meu marido é egoísta, o meu filho é egoísta, não vê tudo que eu faço, tudo que eu abro mão para poder dar as coisas para eles. Então, a mentalidade fixa, ela é uma vozinha interna julgadora, que julga tanto os de fora quanto a gente mesmo. E a mentalidade de crescimento? A mentalidade de crescimento, ela cria uma voz interna que não foca no julgamento. Essa voz, ela é sensível às informações positivas e às negativas também. Mas elas estão alinhadas com o quê? Com a aplicação para o aprendizado e para a ação construtiva. Ok, tive uma informação positiva, beleza. Ei, estou aqui ainda ou eu caí, gente? Estamos te ouvindo, só não está aparecendo o vídeo. Espera aí, deixa eu tentar. Voltou? Voltou. Joia. Então, essa vozinha que fica na nossa mente, na nossa mentalidade, da mentalidade de crescimento, ela vai reagir, sim, às informações positivas e negativas, e como forma de aprendizado e ação construtiva. É sempre assim, ó, o que eu posso aprender com isso? Como é que eu posso me aperfeiçoar? Como é que eu posso ajudar o meu parceiro a fazer melhor? Como é que eu posso contribuir para a vida de profissional da pessoa? Então, é sempre nesse intuito que essa vozinha vem, não de julgamento, né? Por mais no primeiro momento, a gente vai falar sobre isso, como eu falei, nós fomos formatados aqui nesse mundo com a vozinha da mentalidade fixa. Agora, quando a gente começa a construir essa mentalidade de crescimento, não tem jeito, tá, meninas? Primeiro vai vir a crítica. Só que aí você vai corrigir. Peraí, não. Como é que eu posso ajudar? De repente você vai criticar alguém. Nossa, fulano fez um negócio. Nossa, não ficou legal. Vamos corrigir? Elaine, mentalidade agora de crescimento. Como é que eu posso ajudar a pessoa a melhorar? Como que eu posso levar isso para ela, para que ela possa se desenvolver? Meu filho, meu marido fez uma ação que eu não gostei, ao invés de chegar a gritar, você fez errado. Peraí, como é que eu posso falar isso para ele, para que da próxima vez ele acerte?
Essas são as vozinhas, essa mentalidade de crescimento que a gente começa a trabalhar nas pequenas coisas. E quando a gente está falando de mentalidade aqui, queridas, não é só para a área profissional, é para tudo. Em todas as situações da nossa vida. Relacionamentos, marido, filho, colegas de trabalho, interpessoal, relacionamento, né, intrapessoal. No trabalho, no dia a dia, a gente precisa desenvolver essa mentalidade de crescimento. E como é que a gente muda, Elaine, essa vozinha interna de julgamento para a voz orientada para o crescimento? Eu já falei. A primeira coisa é o que vocês estão recebendo aqui hoje, que é a consciência de que existe essa voz, que é a consciência de que temos uma mentalidade fixa e uma mentalidade de crescimento. A partir do momento, agora, não dá para dizer assim, nossa, não queria nem ter sabido disso. Não, não. A partir do momento que você tem conhecimento, você tem consciência, agora é a grande questão. Vim trabalhando isso para desenvolver essa mentalidade de crescimento. Como eu falei, no primeiro impulso, no primeiro passo, o que vai acontecer é a gente responder com uma mentalidade fixa. Mas aí cabe a nós, lembra das crenças? Agora eu vou gerar uma crença positiva, gerar uma vozinha interna da mentalidade de crescimento para poder sobrepujar essa crença negativa, essa mentalidade fixa. Então, o primeiro passo é a consciência. E agora o ajuste de como eu devo pensar, como eu devo agir, como eu devo me comportar. E aí, agora a frasezinha, né, que chamou aí, falou, como adquirir uma mentalidade de crescimento? Não tem como comprar, queridas. Não tem como instalar aqui um drivezinho, baixar um programa e passar de uma mentalidade fixa para uma mentalidade de crescimento. Aí eu risquei ali o adquirir e coloquei com uma letrinha diferente. É construir. Como construir uma mentalidade de crescimento? Sim, é tijolinho por tijolinho. Pensa numa casa, né? Você sabe construir uma casa? Se hoje eu falar bem assim, Tati, constrói uma casa, você vai saber? Não, você vai aprender. Vai ter que botar tijolinho por tijolinho, botar lá para ver se está aprumadinho. É construir a mentalidade de crescimento. Você pode trabalhar aquilo que eu já falei, trabalha com a mentalidade que você tem hoje, que é a mentalidade fixa, na maioria das vezes, a minha e a sua é essa mentalidade, para poder transformá-la em uma mentalidade de crescimento. A única maneira de fazer isso é por meio do quê? Da prática, agindo, vivenciando suas ações diárias que mudam sua percepção sobre si. Concentre-se no processo. É processo, não tem como queimar etapa. É dia por dia, ação por ação, que a transformação vai ocorrer. Tati, você quer? Então, assim, complementando, você está dando dicas aí para a gente policiando a forma que a gente vê, né? Por exemplo, igual você citou o exemplo do marido, né? Várias situações. Opa, o que eu posso fazer de melhor? Como que eu posso ajudar e tudo. Agora, se a gente percebe que a gente está sendo meio que, não vítima, né? Mas, assim, a outra pessoa está tendo essa mentalidade fixa, como que a gente pode reagir? Seria da mesma forma? Ou a gente consegue ter mecanismos para a gente ajudar essa pessoa a olhar diferente isso daí? Boa pergunta, Tati. Exatamente isso. A gente muda, a gente não consegue mudar o outro, né? Uhum. A gente precisa trazer para a gente a questão da autorresponsabilidade. O que depende de mim é meu, sou eu que faço. O que depende do outro é o outro, é ele que faz. Agora, o que eu consigo fazer? Eu consigo, de repente, com uma mudança de comportamento meu, fazer com que o outro também tenha uma transformação do comportamento dele. Porque é aquilo, é ação e reação. Né? Se você tem uma postura, você começa a se colocar, você começa a perceber, meu marido tem uma mentalidade fixa, meu filho está com uma mentalidade fixa. Como é que eu vou fazer isso? É instigar. Por exemplo, o filho, né? Eu sempre falo muito isso com o Miguel.
Mãe, eu pergunto, e aí, filho, como é que foi a prova? Ah, eu tirei tanto. Aí eu falei, então, né, para quem estuda, sempre é fácil. Eu sempre falo assim, como é que foi a prova? Ele fala, foi fácil. Eu não falo, mas também você é inteligente. Porque quando eu falo assim, você é inteligente, a gente já está criando na cabecinha dos nossos filhos a mentalidade fixa. Eu já sou inteligente, eu não preciso estudar. Eu não preciso me esforçar. Né? Falou, para quem estuda, sempre é fácil. Tá vendo como é importante a gente se dedicar a estudar? Ou seja, na cabecinha dele tá, eu estudei, eu precisei estudar, eu precisei me esforçar, e nessa prova eu fui bem. Ficou mais Entendi. ou menos claro, assim? Deu Assim, para tirar uma dúvida? certeza. Então, é sempre assim, e até essas perguntas, sabe, Tati? Como que eu faço para eu, dependendo da situação, para eu desenvolver essa mentalidade no meu marido? Eu, eu sou terapeuta, igual eu falo, eu amo perguntas. Eu começo a perguntar. E como que você reagiria se fosse de outra forma? E se você fizesse de outra forma? E se você, ao invés de escolher isso, escolhesse isso? O que você pensa quando você fala sobre isso? Né? Então, a gente começa a fazer perguntas para fazer a pessoa chegar nas respostas. Elaine, mas às vezes a resposta não vai ser a que a gente quer, mas a gente fez ela pensar. Entendi. Isso a gente aplicar dentro do nosso negócio também, por exemplo, para o nosso cliente, que às vezes, hoje em dia, não sei se você já percebeu, mas a gente bota lá o preço da mercadoria estampada, a pessoa vai e pergunta. Então, assim, às vezes você já percebe que a pessoa tem uma certa limitação, assim, não é nem de conhecimento técnico, né? Mas, assim, de visualização mesmo. A gente consegue aplicar essas técnicas dentro do negócio mesmo, nessas relações que não são, né, pessoais, assim, mas são de negócios, a gente consegue seguir essa direção. Sim, sim, é a mesma coisa, Tati. É a mesma coisa em relacionamento com o cliente, até mesmo em técnica, né, de persuasão de vendas que você vai trazer. Você vai fazer a pessoa, por exemplo, você quer vender, eu vou trazer meu exemplo. Eu quero falar do meu trabalho, quer vender terapia. A pessoa, não, mas eu não tenho jeito, não. Isso é uma crença. Não, para mim não tem jeito. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. E aí eu começo a trabalhar sem falar para ela da mentalidade de crescimento, mas eu vou fazer uma abordagem, não vou explicar o que é uma mentalidade de crescimento, não vou, né? Eu vou trazer para a realidade, para o contexto de entender em que nível que essa pessoa está de consciência, para poder começar a trabalhar essas questões com ela. Eu falo, não, olha só, tem gente que eu vou falar, o nosso cérebro, né? A gente tem a neuroplasticidade cerebral, o nosso cérebro está sempre aprendendo coisas novas. Eu poderia trazer essa palavra aqui para você, mas eu sempre vou me adaptar para o perfil do meu interlocutor, para o perfil do meu cliente. Né? Então, isso daqui, essa mentalidade de crescimento, como eu falei, ela é aplicada em todos os locais, né? Desde no trabalho, com os filhos na infância, em relacionamento, com quem pratica esporte, na carreira, na cultura de uma empresa, ela precisa ser voltada para essa mentalidade de crescimento, de expansão, de aprender, né, porque isso, como é que eu vou falar assim mais especificamente? É um estilo de pensar, né, que vai te levar para esse desenvolvimento, que vai fazer com que o seu cérebro expanda e você adquira novos conhecimentos. Então, a gente consegue fazer isso para cada abordagem na vivência, no dia a dia é mais fácil, né? Por exemplo, eu estou acompanhando uma pessoa, ela vai me trazendo as demandas, a gente vai conversando e vai construindo isso. Ela, eu agi assim. Então, da próxima vez, como você acha que você deveria agir? Como você acha que você poderia ter falado sobre isso? Então, a gente vai construindo isso na medida que as situações vão aparecendo. Entendi. Acho que a Vanessa levantou também. Eu ia deixar para perguntar no final, mas já que você levantou a mão primeiro, para não perder o gancho. Elane, você falou de mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Nós sempre temos ou uma ou outra, ou existe uma mentalidade, por exemplo, vou falar grosso modo,
uma mentalidade neutra e dependendo de como são as suas atitudes e o meio que você vive, você desenvolve para o fixo ou para o crescimento? Boa pergunta, né? A gente vai pensar o seguinte, a gente tem as duas, tá? As duas, porque agora a gente começou a construir isso, né? A criança novinha lá, ela tem uma tendência de ter essa mentalidade neutra, né? Do 0 até os 12. Lembra que eu te falei? Porque ela está em processo. A criança é uma esponjinha. Tudo que você ensina, ela vai absorvendo. Então, as minhas crenças que a minha mãe, né, que a minha avó passou para minha mãe, a minha mãe passou para mim, eu passei para os meus filhos. E não foi essa mentalidade de crescimento, né? Eu vou falar assim, que 90% era mentalidade fixa. Né? Tinha de crescimento? Tinha, mas era pouca. Então, a gente vai ter, Vanessa, né? A gente vai ter as duas mentalidades. Hoje, a partir de hoje, você vai começar a identificar isso. O exercício que eu vou deixar para vocês é exatamente esse. Trazer para o nível de consciência. Quando eu reajo dessa forma, quando eu falo dessa forma, eu estou na minha mentalidade de crescimento ou na mentalidade fixa? E aí você vai começando a identificar. O primeiro ponto é esse. Mas a gente precisa entender que a mentalidade fixa é a que é mais vigente na nossa vida. E a gente vai desenvolver agora, mais com consciência, digamos assim, a mentalidade de crescimento. Vamos lá, então. E qual é o mapa para a mentalidade de crescimento, né? Depois, quem tiver pergunta, já pode ir fazendo, tá? Qual é o mapa para a mentalidade de crescimento? Aceite a sua mentalidade fixa. Eu já ia falar, mas eu sabia que ia ser o próximo slide, aí eu deixei para falar com você. Ah, Elaine, eu vou rejeitar essa mentalidade fixa. Não, você vai aceitar e acolher. Sempre falo isso, né? A gente precisa aceitar. O que é aceitar? Que a gente precisa deixar muito bem claro. Eu aceito, a partir do momento que eu aceito, eu entendo que eu tenho essa mentalidade. Então, eu preciso desenvolver, né, trabalhar essa mentalidade. Quando eu não aceito, o que eu estou fazendo? Não, eu não aceito essa mentalidade fixa. Como eu não aceito, eu acabo não criando mecanismos para saber lidar com ela. Para saber lidar com a mentalidade fixa. Ou seja, eu não aceitei, eu pego e jogo para debaixo do tapete. Não, eu vou ignorar essa mentalidade fixa. Como é que eu vou trabalhar isso? Como é que eu vou desenvolvê-la? Então, a gente precisa aceitar, né? Lembra que eu falei aqui? Nós somos seres que nós temos nossas luzes e nós temos nossas sombras. A gente não é só coisa boa, a gente é coisa ruim também, é coisa feia que a gente tem dentro da gente. E a partir do momento que a gente entende, que a gente identifica esses pontos que a gente tem que não são tão bonitinhos, que eu gosto de falar que são pontos de sombra, a gente consegue, eles estarão no nosso radar. Ou seja, opa, estou vigilante aqui, né? Se ele aparecer, eu vou fazer de tudo para ele não aparecer. E quando ele aparecer, eu vou minimizar o impacto que ele vai fazer. Então, a mentalidade fixa é a mesma coisa que esse é o mesmo entendimento. Opa, eu sei que ela tem, eu aceito, olha só, eu te aceito, mentalidade fixa, mas eu vou te trabalhar para você se transformar numa mentalidade de crescimento. Então, esse é o ponto. Segundo ponto, descobrir o gatilho que ativa a sua mentalidade fixa. O que está ativando essa mentalidade fixa? Por que ela está tão aí presa em você? Isso é um ponto. O que vai ser aquele start que vai fazer você cair nessa mentalidade fixa? Porque aí você já sabe que aquilo é gatilho. Opa, peraí. Então, toda vez, vou dar um exemplo, tá? Toda vez que eu posto um vídeo, eu vou esperar para ver quais são os comentários que tem lá no meu vídeo, né? Se eu receber alguma crítica, isso vai ativar a minha mentalidade fixa. Então, esse é o gatilho. E eu já vou trabalhar sobre isso. Não, eu vou postar um vídeo. Se eu tiver críticas aqui, se alguém falar alguma coisa para mim, eu vou acolher essas críticas, porque agora eu tenho uma mentalidade de crescimento. E da próxima vez eu vou ver o que eu preciso fazer para melhorar a qualidade do meu vídeo.
Então, a gente precisa descobrir qual é esse gatilho que faz essa mentalidade fixa ser ativada. O terceiro ponto, dê um nome à sua persona da mentalidade fixa. Como assim, Elaine? Então, o nome da minha é rabugento. Lembra do rabugento? É o rabugento. A minha mentalidade fixa é o rabugento. Então, quando eu ativo a mentalidade fixa, eu já falo assim, opa, é o rabugento falando na minha cabeça. Eu preciso botar ele no lugar dele. Não, rabugento aqui não tem vez, não. Agora é a minha persona de mentalidade de crescimento, é a Elaine. Então, quando eu dou um nome, vai ficando mais fácil para você poder identificar e fica até leve para você trazer mesmo como uma pessoa, né? Uma persona está aqui para você saber lidar e conversar com essa mentalidade. E o quarto ponto do mapa é eduque a sua persona da mentalidade fixa e a leve na jornada. Rabugento, olha só, até aqui eu sei que você está fazendo isso para poder me proteger. Eu sei que são mecanismos de segurança, eu sei que você está levantando um muro para ninguém me ferir, mas aqui, vão embora comigo? Vão deixar de ser rabugento? Vão transformar essa mentalidade? Você vai ver que não é nada disso, você não precisa ficar sempre alerta, tentando me proteger, é você abraçar essa persona para que ela vá juntamente com você para essa jornada. E que essa persona, ela vai se adaptando à nova mentalidade de crescimento. E as práticas para desenvolver uma mentalidade de crescimento? Já falamos, mas eu vou repetir. Reconhecer o potencial de crescimento. O que eu não sei hoje é um potencial, o que eu posso aprender, é uma oportunidade que eu vou ter para desenvolver o meu crescimento. Encarar desafios com oportunidade. Eu não sei se vocês já ouviram essa frase, a gente precisa amar os problemas. Eu amo um problema. Por quê? Porque são oportunidades. São oportunidades. Às vezes as pessoas que têm problema, principalmente no nosso negócio, quem nos procura? Quem tem algum tipo de problema, quem tem algum tipo de demanda. E a gente precisa abraçar e amar essas demandas que aparecem para a gente. Por quê? Porque vai ser isso que vai encarar esse desafio, a gente vai encarar esse desafio e vai transformar numa oportunidade para a nossa vida. Valorizar o esforço e o aprendizado. Sempre valorizar. Não, olha, eu estou me esforçando, eu estou estudando, eu estou lendo, eu estou buscando jeitos diferentes. Eu não cheguei ainda onde que eu quero, mas o que eu já aprendi hoje, né? Eu já sei mais do que ontem. E valoriza isso. Hoje eu sei mais do que eu sabia há um ano atrás. Hoje eu já dei passos que lá atrás eu nem imaginava que eu fosse dar. Buscar feedbacks construtivos. Os feedbacks construtivos aqui não são só aqueles que massageiam o nosso ego, não. Né? Às vezes, esses feedbacks construtivos vão dar uma espizinhadinha no nosso ego, né? Porque o nosso ego, ele grita, ele quer ser bajulado. Mas busca esse feedback e encare eles como construtivos. Não, isso aqui é como que eu posso melhorar. Buscar novas experiências, aprender coisa nova. Eu falei do inglês aqui, é um desafio para mim. Vamos aprender coisa nova, né? Eu não tenho muita paciência. Falei de quebra-cabeça, para quebra-cabeça. Vamos começar com uma pecinha aqui, um pequenininho de 200 peças, né? Aí depois que você montou de 200 peças, não, eu já sei que o de 200 peças é o meu limite, né? Porque eu não tenho muita paciência. Não, isso é mentalidade fixa. Vamos para um de 300 peças agora? Vamos para um de 500 peças? Né? Estou dando um exemplo aqui, eu não estou falando, e essa conversa não é sobre quebra-cabeças, né? Vamos dar um passo, vamos colocando uma meta mais ousada, né? Vamos estabelecer metas para a gente desafiadoras, sabe? Não são aquelas metas impossíveis de serem alcançadas, mas também não é aquela meta que você sabe assim, que você vai conseguir atingi-la sem muito esforço. Né? A gente precisa ser ousado nas nossas metas, traçar o plano, ter objetivo para poder chegar nessas metas, porque essas metas precisam nos desafiar. Já falei ali, né? Estipular metas desafiadoras e celebrar o progresso. Nossa, vou voltar a falar. Eu não tenho paciência para poder montar um quebra-cabeça. O meu limite é um de 100 peças. Montei um de 200, celebra.
Montei um de 500, celebra. Montei um de 1.000, faz um quadro, pendura na parede, tira uma foto e posta assim, bem bonito. É celebrar cada conquista, cada progresso que você dá. Também, tipo assim, cara, eu tinha esse pensamento assim, e eu consegui vencer. Nossa, eu nem estou me reconhecendo. Esses dias eu fiz uma coisa, né? Eu sou colérica, meu temperamento é colérico, e teve uma situação que não me tirou, assim, da minha paz, sabe? E eu falei assim, gente, eu falei com meu marido, eu falei assim, B, eu não estou me reconhecendo. Eu fiquei tão serena e é celebrar esse progresso. Caramba, nossa, Elaine, muito bom. É sair, tomar um sorvete, é comprar uma blusinha nova para celebrar aquele progresso, aquela conquista, aquela meta que você tinha se dado, porque isso são mecanismos de benefício, né? Você vai estar elogiando o seu cérebro e você mesma para poder te levar a estar sempre nesse processo de evolução. Falo, nossa, olha que legal, isso aqui está me fazendo, né, ser melhor a cada dia. E buscar inspiração em exemplos de sucesso, igual eu falei, não botar a pessoa num patamar que você fala assim, eu nunca vou conseguir. Não, não. Busca inspiração nessas pessoas, né? Porque ninguém nasceu daquele jeito. Ele teve toda uma jornada, ele passou por todo o processo. E quando acaba o processo, Elaine, para acabar o processo, só de duas formas, eu costumo dizer. É quando você morre ou se Jesus voltar. Aí acabou o processo. Porque enquanto você estiver aqui nessa vida, nessa terra, nós estamos em processo. Nós estamos em processo. Nós estamos em desenvolvimento. Nós precisamos estar aprendendo algo. Ele não acaba, né? Ah, não, quando eu chegar em determinado lugar, acabou. Presta atenção, ou você está crescendo, ou você está morrendo. Não existe, não, para mim, quando eu chegar aqui, tá bom. Parou aqui, não existe. Ou você continua crescendo, ou você começa a morrer. Ou você começa a subir, ou você começa a descer. E quais são as duas palavrinhas mágicas que a gente precisa? Persistência e resiliência. É isso? Essas são palavras que estão no vocabulário de uma mentalidade de crescimento. A mudança de mentalidade requer persistência. Não é uma questão de seguir alguns conselhos de vez em quando. É quando as pessoas mudam uma mentalidade de crescimento, elas passam de uma estrutura de julgar e ser julgado para outra de aprender e ajudar a aprender. O compromisso é o crescimento e este exige tempo, esforço e apoio mútuo. Então, persistir e ter resiliência. Persistir e ter resiliência. Não tem outra coisa a fazer, a não ser persistir e ter resiliência. Caiu? Levanta. Deu errado? Tenta de novo. Essas palavrinhas são chaves para uma mentalidade de crescimento. E aí eu queria perguntar para vocês, né, sobre o que a gente falou aqui, quantas oportunidades que vocês aí, e eu também, né, uma pergunta para mim, já perdeu por acreditar que não era boa o suficiente? Alguém lembra? Alguém sabe? Alguém quer dar algum exemplo sobre isso? Compartilhar com a gente aqui? A gente perde, gente, muitas oportunidades na nossa vida, por não achar que é boa o suficiente, por não achar que vai dar conta. E isso, quando você tem um sonho, né? Fica lá, quantos sonhos ficaram só no papel porque uma vozinha dentro de você dizia, melhor não tentar, você vai falhar, vão rir de você, as pessoas vão falar, viu? Falei que esse negócio de empreender não dava certo. Oi, Lani. Era melhor se você... Tati sabe aí como que tá a minha resistência para voltar aos meus atendimentos, sabe? No atendimento consultório. E aí, essa semana, o meu marido estava desempregado. E aí, ao invés de eu pensar, poxa, tá vendo? A oportunidade de retomar o consultório mesmo, acho que é o momento mesmo. Eu nem te contei isso, hein, Tati? Hoje de manhã eu falei bem assim, será que é para eu voltar no consultório? Talvez é o momento de eu tentar conversar na prefeitura, pegar a extensão novamente, voltar a trabalhar o dia todo, talvez tenha essa oportunidade, e ficar com esse negócio de consultório, não, porque
vai que não dá certo, vai que não é desse jeito. Aí eu falei bem assim, não, já tentei, agora eu falei que ainda bem que eu já deixei acertado, eu falei assim, não, vou fazer. Mas o medo de tentar recuar bateu. E bate, né? Insegurança, com medo de não dar certo mesmo. E ainda vão vir as dificuldades, Vanessa. Esse aí é só o começo, né? Às vezes eu falo por mim, aproveitando aí, né? São 10 anos de canal Salto Alto. Quanto tempo eu procrastinei encarar uma coisa que eu amo, que é um propósito de vida, como um negócio, como algo que eu posso trabalhar, ajudar pessoas. Eu não conseguia aceitar. Então, eu ficava paralelo com o meu trabalho, tentando botar dinheiro aqui dentro, e as coisas não se resolviam. Até o momento que eu tomei a decisão de, enfim, não, preciso me dedicar, embarcar de cabeça, porque tudo que a gente foca cresce. E hoje eu estou tendo clareza de que o quanto eu posso ajudar vocês, trazer ferramentas para vocês dentro do conhecimento que eu tenho, principalmente do marketing. E quando eu decidi isso, sabe, a primeira coisa que aconteceu, eu nunca vou esquecer. Um amigo meu me ofereceu um trabalho. Quando eu larguei todo o meu trabalho para me dedicar ao canal Salto Alto, ele me ligou oferecendo uma oportunidade ótima de trabalho. E eu falei, não, agora eu decidi, aquilo me deu tanto para falar, mas eu consegui falar. E aí ele disse assim, você não sabe vender, você não vai conseguir empreender. Então eu poderia ter desistido ali de vez, mas eu falei, não, se eu não sei vender, eu vou aprender a partir de agora. Então, assim, são decisões muito difíceis, vão vir muitos desafios, porque empreender tem os altos e baixos, mas a gente precisa estar trabalhando essa mentalidade de crescimento mesmo, entendeu? Ah, pode dar errado? Pode, mas pode dar certo. E se der errado, eu posso tentar de novo. Então, né, Elaine, tem muita coisa aí que dá para a gente desenrolar, né? E nunca é tarde, você está voltando, mas são processos, você está voltando com outra cabeça, com outro know-how, com outro network, né? Agora você está no canal, são novas possibilidades, né? Exatamente, Tati, exatamente isso. E aí enxergar, Vanessa, é o que a gente já falou aqui, né? As falhas vão acontecer. E não enxergar como algo para te desmotivar. É o contrário, essa é a mentalidade de crescimento. É você olhar com aquilo, tudo bem, você vai ficar chateada, é normal, né? É normal. Não estou falando que é estranho se você não ficar chateado quando você falhar. Mas aí opa, peraí, eu falhei, eu tenho uma oportunidade agora de melhorar, né? Porque agora eu já sei o seguinte, beleza, aqui eu aprendi onde eu falhei dessa vez. Ou seja, a partir de agora, eu não vou falhar no mesmo lugar. Posso até falhar de novo, em outra situação, com outro ponto de vista, mas não naquela mesma coisa, porque eu já aprendi ali. Então, a falha são oportunidades de melhoria. Né? Às vezes vou trazer um exemplo, você se candidata para uma vaga de emprego e você recebeu um não. Né? Ah, não, eu recebi um não, não fui escolhida, foi outra pessoa. Tá, beleza. Por que será que eu não fui escolhida? Vamos buscar entender? Ah, não, aqui, ó, Elaine, você não foi escolhida para essa vaga, porque a gente está procurando uma pessoa. Para essa vaga que você se candidatou, tem que ter uma experiência, tem que ter conhecimento nesse assunto. Aí eu descubro que eu não tenho conhecimento sobre esse assunto. Eu já sei o que eu preciso estudar e o que eu preciso me desenvolver sobre esse assunto. Sabe? Então, a gente precisa sempre enxergar as falhas, as negativas que a gente vai ter na nossa vida como oportunidades de melhorar o nosso processo, o nosso aprendizado. E é isso, desenvolver uma mentalidade de crescimento é sobre o quê? Identificar os padrões que nos bloqueiam e construir, lembra da palavrinha construir que eu botei lá em cima? Construir, dia após dia, uma nova forma de pensar, agir e sentir. Né? A gente vai trocando as nossas lentes, eu costumo dizer, né? A gente vai dando interpretação diferente para as coisas que a gente vivencia.
Essa é a grande questão. Esse pensar, agir e sentir, ele sempre vai ser influenciado através de qual lente que a gente está vendo. A gente está vendo com uma lente de mentalidade fixa ou com uma lente de mentalidade de crescimento? Porque vai ser essa lente que vai dar a interpretação dos fatos, dos acontecidos na nossa vida. E essa interpretação que gera as historinhas na nossa cabeça, que são as crenças. Se eu olhei com uma lente de mentalidade fixa, eu vou ter com certeza, eu vou ter uma historinha negativa para poder contar. Agora, se eu coloco a lente, num primeiro momento eu até enxerguei com a lente da mentalidade fixa. Mas agora, lembra que eu falei? Agora eu tenho consciência da minha mentalidade fixa. Então, vamos lá. Vou colocar agora a lente da mentalidade de crescimento. Como que seria enxergar isso através da mentalidade de crescimento? A interpretação vai ser outra, completamente diferente. E essa interpretação que vai me dar uma maneira nova de pensar, uma maneira nova de agir e uma maneira nova de sentir. O sentimento gerado ali vai ser diferente. Então é isso, né? Era isso, Tati, que eu tinha para apresentar, para falar. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser trazer alguma coisa para a gente conversar, tá aberto. As meninas estão com a câmera fechada e a Tati comentou, né, que a gente perde muitas oportunidades, o medo foi maior que a vontade, né? E hoje eu persisto no que eu quero, mesmo muitos dizendo o oposto. Acho que não é a gente ser teimosa, né, Elaine? Mas a gente persistência e teimosia são duas coisas diferentes, né? Isso, Tati, totalmente diferente. Foi bom você ter falado sobre isso. Persistir, eu costumo falar assim, ó, persistir não é insistir. O que é insistir? Eu estou com uma pilha de livros na mão e quero passar pela porta. Aí eu fico indo na porta fechada, dando cabeçada e voltando. Indo na porta fechada, dando cabeçada e voltando. Isso é insistir. Você fazia a mesma coisa sempre, achando que vai mudar alguma coisa, mas você continua fazendo as mesmas coisas, da mesma forma. O que é persistir? Persistir eu fui lá com a mão cheia de livro na porta, a porta está fechada. Eu volto. Peraí, deixa eu tentar jogar os livros para uma mão, para eu poder esvaziar uma mão e abrir a porta. Ah, não deu certo ainda. Então, eu vou soltar os livros e com as duas mãos eu vou abrir a porta. Isso é persistir. O que é persistir? Você tem um foco, você tem um alvo, mas você vai tentando de maneiras diferentes atingir aquele foco, aquele alvo que você tem, aquele objetivo. Então, existe sim essa diferença. Persistir é diferente. Persistir é você colocar, fazer de maneiras diferentes para poder atingir o seu objetivo. E eu vi um vídeo que fala que esse prefixo per, né, que vem antes das palavras, significa como se você fizesse algo, fosse sua alta performance em alguma coisa, né? Então, esse persistir seria tentar de uma forma que te leve a um nível diferente, né? Muito legal. E, meninas, Elaine, a gente combinou aqui que você ia sortear, né, uma sessão. Você quer explicar como que vai funcionar, como que vai ser? Eu vou deixar você fazer o sorteio aí de uma sessão comigo, né, para a gente poder conversar, para a gente poder entender quais são as demandas da pessoa. De repente, se a pessoa quiser já levar um ponto lá, Elaine, eu estou com essa demanda, né, pontual. Eu queria entender de você para a gente ter essa conversa de direcionamento, né? Como eu falei, em uma única sessão, a gente pode também trabalhar isso, mas tem que ser agendada ainda esse mês de junho, né? Você vai sortear a pessoa e a gente ainda agenda para esse atendimento online, né? A gente faz um atendimento online dentro do mês de junho. Ótimo. Dois recadinhos que eu gostaria de pedir. De quase 100 membros, nós temos 3 membros participando aqui. Eu acho assim, vocês estão aqui, quem participa, né, mais, igual a Guimara, são as mesmas, assim, que acabam participando. Eu queria pedir que vocês comentassem, quando a gente publicasse a aula gravada,
ou colocassem no grupo, ou colocassem no Instagram, que vocês dessem depoimentos de vocês para as outras meninas e falando para elas a importância e a riqueza dos conteúdos que a gente traz aqui. Porque, às vezes, é essa mentalidade de crescimento que elas ainda não adquiriram e que a gente, enquanto coletividade feminina, a gente pode estar apoiando outras mulheres. Então, assim, de mostrar para elas o quão rico é esse trabalho que a gente traz para vocês e como que isso pode impactar na vida e nos negócios. Então, pedir para vocês, se vocês puderem incentivar as outras mulheres a participarem também. A gente sabe que a agenda não tem como, né? Tem gente que só pode assistir gravado, enfim. Mas o que vocês puderem nos ajudar, a gente vai contagiar mais mulheres. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que sempre que quem participa ao vivo tem o benefício de poder tirar uma dúvida e tem o benefício de ganhar brindes, né? Então, assim, tirando a Loriana, não vale, né? A Loriana aqui, né? Faz parte do canal Salto Alto, não vou colocar ela na listinha. Mas nós temos 3 participantes, Elaine, e eu gostaria que você escolhesse um número de 1 a 3. E aí essa pessoa vai ser a ganhadora da sessão e se compromete a agendar com você no mês de junho. Se passar do mês de junho, infelizmente vai perder a oportunidade. Então, tem a grande oportunidade aí para uma de vocês desenvolverem ainda mais essa mentalidade de crescimento junto com a Elaine, conhecer de perto o trabalho dela, que é maravilhoso. Já participei de algumas sessões, né, Elaine, com você, e assim, a Elaine atende aqui no canal, viu, Vanessa? Vanessa vai começar a atender aqui também. E vamos lá, escolha um número de 1 a 13 e a gente vai ver. Vocês não sei se vocês vão entender minha letra, mas dá para... 2. Número 2? Olha quem é o número 2, gente. Vanessa, dá para ver? Ficou ao contrário. Foi bem fácil, hein, Vanessa? Que mais participou hoje, hein? Você acredita, Tati, que eu estava pensando nisso? Eu falei assim, Vanessa foi a que mais participou. Tomara que seja ela. Eu fiz malabarismo hoje, porque segunda-feira, 7 horas, é um horário muito... Enfim, né? Chega com o menino, vai fazer janta, vai fazer uma coisa, e às vezes eu nunca consigo participar. Eu assim, mas esse negócio de mentalidade aí, eu falei assim, eu preciso assistir, porque é uma coisa que é meu calcanhar aí, que eu preciso trabalhar. Que bom, feliz. Que bom. Parabéns, Vanessa. Vanessa, depois eu vou lançar uma enquete lá no grupo também, então com sugestões, que vocês dêem sugestões de dias e horários, né? Porque se de repente tá um horário ruim, um dia ruim, a gente pode ir vendo o que fica melhor para a maioria, para a gente poder estar adaptando a sala de conteúdo também, tá bom? Para mim, a segunda-feira é bom, Tati. A questão é só porque 7 horas fica no limite. Se fosse 7h30, para mim ficaria melhor, porque é o horário que eu já estou mais tranquila. Mas para mim, quando tem interesse, a gente tem que se organizar. Entendi. Ótimo. Tá todo mundo igual, tá? A gente tá falando, ó, todo mundo nos corre. Para mim também não é diferente, não, tá, gente? A gente só tá na outra ponta. Meninas, antes de encerrar, eu vou jogar um link. Olha, isso aqui, vocês... eu comecei a falar no início ali da sala, e não sei se todas ouviram. A gente está lançando algo muito chique no canal Salto Alto. A mente borbulha aqui, né, de ideias. E a gente está lançando a gamificação dentro do canal Salto Alto. O que é isso? Vocês vão receber diamantes rosas. Tudo que vocês fizerem, vocês vão receber diamantes rosas. Vocês vão ver que bonitinho, na hora que vocês fizerem o check-in, o diamantezinho rosa já está lá e já vai contabilizando. A gente está nessa fase de teste, mas já está valendo, tá? O que for contabilizando já está valendo. Então, a gente vai começar a soltar. Começamos pelos eventos. Evento online, evento presencial. Vai lá, faço o check-in no QR Code, já ganho ponto. Renovei minha assinatura, ganho ponto. Comentei, ganho ponto. Coloquei minha empresa. Então, tudo isso vai começar a gerar pontos para vocês, tá? Então, assim, a gente só pede um pouquinho de paciência que está em período de teste, implantação. Aos poucos, a gente vai colocando. Coloquei minha foto de perfil para poder divulgar o meu trabalho. Ganha ponto.
Então, vocês vão acumulando os diamantes rosas, que são os nossos DRs, e aí esses DRs vão ser acumulativos e depois vocês vão poder trocar em benefícios. E futuramente a gente vai implantar esses diamantes rosas na economia circular que a gente fizer dentro do canal. Por exemplo, fiz uma sessão com a Elaine, comprei um serviço da Elaine, vou lá e cadastro essa compra que eu fiz dentro do canal, gerei a economia dentro da nossa rede, ganho ponto também. Vai ser bem legal. E promete no final do ano aí muitas surpresas. Em breve eu vou soltando para vocês, tá bom? Então, para facilitar aqui que a gente está online, ao invés de botar o QR Code, eu gerei o link, coloquei aí na mensagem, tá? Não sei se vocês conseguem fazer enquanto estão online. É bem rapidinho, só clica, entra na plataforma, aí a gente até incentiva vocês a já deixarem salva o login da plataforma, né? E colocar o atalho ali no celular para ficar mais fácil. E aí parece que você fez o login e automaticamente já vai aparecer seus diamantes rosas ali no seu perfil. Qualquer coisa, se vocês não conseguirem fazer aqui, eu gero lá, depois eu envio no WhatsApp. Tá bom? Alguém conseguiu para poder falar? Vanessa, conseguiu, Aguimara? Conseguiu também, Elaine? Tati, conseguiu? Vai me dando um ok aí, que aí eu vou saber se vai dando certo. Vocês vão avisando a gente, tá? Não viu o diamante, não? Deixa eu ver como que aparece aqui. Deixa eu ver se eu consigo enviar aqui nas mensagens. Ah, não tem como enviar imagem aqui, senão eu ia enviar. Depois eu mostro para vocês lá no grupo como que vai começar a aparecer. Quando a gente acessa a plataforma, em cima da tela da plataforma, tem o nome do nosso perfil, né? O nosso nome, e tem um diamantezinho rosa e vai começar a contabilizar ali. Depois eu vou postar para vocês uma imagem lá. Tá bom, meninas? Um grande beijo. Em breve a gente vai soltar essa aula lá dentro da plataforma de membros e conto com vocês aí para motivar as outras mulheres a participarem. Elaine, sem palavras, você é sempre bem-vinda e sempre muito solícita, né? Sempre que eu preciso de você, eu sei que eu posso contar e eu tenho certeza que é sempre um conteúdo muito válido para a gente, tá bom? Sucesso, então, para todas nós. Beijo, gente. Boa semana.